Imagina que você lembra de algo que aconteceu contigo, uma memória aleatória, mas na verdade não sabe diferenciar se isso foi um sonho, algo que você viu em algum lugar, uma série ou um filme, ou se realmente foi algo que você viveu. Oi, gente, aqui tô eu de novo com um vídeo novinho em folha sobre um tema que eu acho que todo mundo já pensou em algum momento. E se não pensou, você vai pensar agora, porque pra mim é algo que sempre vem à tona. Memórias. É um tópico realmente misterioso, pelo menos na minha visão. Mais ou menos em 2009, uma pesquisadora, o nome dela era Fiona Broom, acho que é assim que se pronuncia, postou em um fórum da internet sobre uma memória que ela tinha relacionada à morte do presidente da África do Sul, o Nelson Mandela. Ela dizia lembrar que o presidente tinha falecido na prisão nos anos 80, mais ou menos. Só que, na verdade, o Nelson Mandela saiu da prisão em 1990 e só faleceu em 2013. Daí surgiu o efeito Mandela. Acontece quando muita gente se lembra coletivamente de algo que não aconteceu de verdade, como por exemplo que o Pikachu tinha linhas pretas na cauda. Eu também achei que o Pikachu tinha linhas pretas na cauda, ele não tem. Isso é um exemplo de efeito Mandela. Existe esse e muitos outros exemplos de memórias de pessoas que acharam que era algo real, mas na verdade foi só um efeito coletivo, todo mundo achou que era, mas não era. E isso tem um outro lado de coisas que lembramos que parecem tão reais como se realmente estivéssemos lá, como se realmente tivéssemos vivido isso. Sabe quando você tem um déjà vu? Não tô falando da música da Olivia Rodrigo, nem da música do Oasis, nem de qualquer outra música com esse nome. Eu tô falando da sensação de já ter vivido o momento. Sabe quando você tá vivendo normalmente e sente uma sensação familiar com aquele momento? Isso é um déjà vu. Nosso cérebro tem o poder de distorcer nossas memórias e fazer algo como um sonho parecer real, como se tivesse de fato acontecido. E agora você pode até se questionar de coisas que você lembra de acontecerem. Podem ser que não tenham acontecido. Nem a sua própria mente sabe dizer o que é real ou o que é mentira. Essa vibe de memórias e sonhos e mistérios me lembra muito de dois jogos que são Omori e Yumeniki. Eu tive a ideia de falar sobre esse jogo aqui porque eu joguei ele pela primeira vez não faz muito tempo e eu não entendi absolutamente nada. Você começa em um quarto, sai pra uma porta, e aí você chega em um lugar com outras portas, e tudo parece meio sem explicação. Eu joguei muito pouco mesmo, tipo, questão de minutos. Então eu não sei falar com tanta profundidade e experiência. Mas basicamente o jogo consiste em explorar lugares diferentes, encontrar itens espalhados pelo mapa e essas coisas, etc, etc. Só que a ideia do jogo vai muito além disso, sabe? Porque a estética do jogo é muito bonitinha, é muito vibes. A música é surreal. A música desse jogo é surreal. Eu gosto muito da trilha sonora de Monique. E assim, no geral é tudo muito da hora. E esse jogo, além de tudo, tem esse conceito confuso, vazio e familiar, mas ao mesmo tempo tão cheio, sabe? É tipo muito uou de explicar. E Omori, que é um jogo que eu nunca tive tanto contato. Na verdade, eu nunca joguei Omori. É um jogo muito interessante, assim, eu sempre gostei muito da vibe do jogo. E basicamente a história do jogo é que tem um garoto, que o nome dele é Sunny, e meio que ele cria um mundo chamado Headspace por conta de um trauma que ele teve, né? Pra não dar muitos spoilers do jogo, é basicamente isso. E aí, dentro do Headspace, tem o Omori, que é tipo um alter ego, sei lá como se fala. O mais interessante nesse jogo é justamente que essa diferenciação no mundo dos sonhos, que é diferente do mundo real, tem os personagens do mundo real que estão no mundo dos sonhos, só que de forma diferente. E essa vibe do Sunny ter criado o Headspace como uma distorção da realidade, como uma fuga, como uma forma de lidar melhor, um mecanismo de defesa, é muito visível no que a gente faz. Não sei se é porque eu sou meio maluquinha, mas às vezes a gente acaba encontrando essa fuga em coisas que não existem. Fuga das dores e dos problemas em coisas que não são reais. E é possível enxergar como a nossa memória e a nossa mente, de certa forma, não são tão confiáveis. E agora eu posso provar pra vocês. Eu vi um estudo feito por uma pesquisadora especialista em memória. Se não me engano, o nome dela era Elizabeth Loftus.
Many people believe that memory works like a recording device. You just record the information, then you call it up and play it back when you want to answer questions or identify images. But decades of work in psychology has shown that this just isn't true. Our memories are constructive. They're reconstructive. Memory works a little bit more like a Wikipedia page. You can go in there and change it, but so can other people. Nesse vídeo, ela fala sobre um monte de coisa. Inclusive, se quiserem ver ele completo, vai estar na descrição. Mas, indo direto ao ponto que eu queria chegar, é que ela faz um experimento muito interessante, envolvendo uma espécie de implantação de memórias em um grupo que não viveu essas memórias, fazendo eles acreditarem que realmente viveram. Na verdade, ela fez vários experimentos do tipo, mas eu queria focar nesse aqui específico. In one of the first studies we did, we used suggestion. A method inspired by the psychotherapy we saw in these cases. We used this kind of suggestion and planted a false memory that when you were a kid, 5 or 6 years old, you were lost in a shopping mall. You were frightened, you were crying, you were ultimately rescued by an elderly person and reunited with the family. And we succeeded in planting this memory in the minds of about a quarter of our subjects. E isso mexe com a cabeça das pessoas, porque assim, eu mesma, estudando essa parte de memórias falsas e de como nossa própria mente não é 100% confiável, já fiquei meio pensativa, sabe? É um tópico complicado, na minha visão, pelo menos. E é por isso que eu digo que nem você, pra você mesmo, é 100% confiável. Mas brincadeiras à parte, isso na verdade é mais uma curiosidade e é muito estranho pensar como a nossa mente é algo complexo e simples ao mesmo tempo. E isso é mostrado em muitas mídias e muitos jeitos e a gente nem percebe, como o jogo Mori, ou como o Yuminiki, ou como esse estudo da Elizabeth Loftus. Eu quis linkar os tópicos dos sonhos e das memórias porque eu mesma tenho muitas memórias antigas que estão totalmente embaralhadas na minha mente. E eu não sei dizer da onde que elas vieram. Se foi um sonho, se foi algo que alguém me contou, se realmente aconteceu. Eu não sei dizer. E eu imagino que muitos de vocês sintam algo parecido com uma memória que vocês tenham. E antes de finalizar, eu percebi que eu não peço muito. Então, lembrem-se de me seguir nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, e dar like aí no vídeo. E se inscrever, né, galera? Tem outros vídeos aí pra assistir. E me desculpem pela voz, eu tô gripada, não tinha outro momento pra gravar esse vídeo. Então aqui estou eu, gripada, gravando vídeo, gravando áudio. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Beijinhos!